Olá, estamos aqui em mais um ASP Talks. Como eu costumo brincar, bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, para quem, como eu, ouço podcast enquanto corro, é boa madrugada, que enquanto eu estou correndo ali no escuro, eu gosto de ouvir podcast. Hoje estou aqui com a Dora Cavalcante, acima de tudo uma amiga, a gente se conhece há bastante tempo. Um ícone do direito criminal, posso falar assim já hoje, não tenho mais, não precisamos, sem nenhuma vontade de puxar saco, é efetivamente um ícone. Dora, eu vou começar te perguntando, assim, primeiro, tudo bem? Agradeço Bom muito dia. você estar aqui com a gente, né? Enfim, e eu queria começar te perguntando, obviamente, saber um pouquinho você contar sobre você nesse começo, mas como você foi parar no direito penal. Eu acho que esse era um bom começo na história, porque isso acho que é muito a sua vida, né? Vamos lá, Leonardo, um prazer estar aqui hoje com você. Para mim é uma delícia estar aqui com esse convite para vir bater um papo nesse momento em que a ASP está liderada por duas grandes mulheres criminalistas. Isso me enche de alegria. Renata Maris, minha contemporânea de fóruns, de subir e descer escadas da Maria Paula. Exatamente. E a doutora Paula Hipólito Lima, né, que trabalhou comigo mais de 10 anos. Você não vai dizer que foi sua estagiária, Amiga querida, foi minha sócia, vamos lá, né? Vamos ser mais firmes, né? Grande liderança também, enfim, fico muito feliz. Para mim, direito penal foi amor à segunda vista, Léo, porque no terceiro ano da São Francisco, eu migrei de um escritório bárbaro, eu trabalhava no França, Nunes Pereira e Vela, uma estagiária chique ali no Viaduto do Chá, estudava italiano, era bolsista da CAPES, né? Aquele estágio assim que você melhor impossível, né? Representante discente no departamento de comercial, com o Edmur, com o Erasmo. Sofisticação. Não, amava. Acho que na época meu pai ainda era diretor aqui da ASP. E aí faltava aquela coisa, né? Faltava aquele envolvimento. Eu me lembro de ter conversas, falar, de repente, se você migrar para brigas, Dora, talvez você goste mais do contencioso, né? Vamos fazer um reajuste no seu estágio. E eu, fui parar no Ministério Público em Santana, onde aprendi muito. Tomei gosto pelo criminal, mas ficou nítido em 6 meses de estágio que a minha incapacidade levava para casa os processos naquela época, né, com a tarefa de fazer uma denúncia. Não tinha nenhum caso em que eu achasse que eu deveria oferecer denúncia. Eu realmente me compadecia de todas as histórias. E um belo dia, em Campos do Jordão, conversando com amigos, já pensando que realmente ali eu gostava do penal, mas eu não tinha dentro de mim essa veia acusatória, conversando num cenário nada a ver, falou, de repente você quer fazer estágio com aquele advogado lá, um advogado famoso do bispo. Sabe quem é o advogado do bispo? Bom, na época o advogado do bispo Edir Macedo era o Márcio Thomas Bastos, e foi assim que do terceiro para o quarto ano eu fui trabalhar, devidamente contratada pela doutora Sônia Hall, minha chefe Sônia Hall. E aí, Léo, nunca mais parei, né? Ali, nos primeiros 15 dias de estágio, Márcio fez um júri de uma briga de 2 feirantes. Um tinha contratado um susto para o sócio e o resto é história, né? E me apaixonei, realmente acho que nunca mais tive nenhuma dúvida, sempre quis, né, estar nesse lugar, então... Para mim é um misto de chamado, paixão, realmente eu não tenho queixas nesse sentido. Ficou muito claro que a advocacia criminal era o meu lugar. E é interessante, né? Porque você migra justamente, né, numa fase que o direito penal não era a bola da vez, né? Você vai até de um escritório que lidava com o que vinha... Né, acho que vem daquela fase do tributário, né, que teve o Brasil alucinado com leis que geravam uma possibilidade de atuação no tributário, que brilhava o olho, aí começa a migrar para esse societário e tal, você larga, você vai para o penal que não tinha esse encanto, né, digo, financeiro, ou a bola da vez. Era um outro penal, né? Mas era um penal com a característica gente, né? Exato. Quando pensamos hoje no legado Márcio Thomas Bastos, né? Quem foi o MTB para nós carinhosamente, era um escritório pequeno. Você imagina que quando eu entrei lá, era o Márcio e a Sônia. E essa era a estrutura, né? Era um escritório muito pequeno, eu era a segunda estagiária na fila, e as causas, claro, tinha já
defesa de políticos, casos envolventes, bancos, causas de repercussão, mas o nosso dia a dia era muito uma advocacia que me apaixona, que é a advocacia assim. Chegou o caso, a pessoa condenada, ai meu Deus, o que eu vou fazer? É o trabalho da apelação, do memorial, do despacho, daquela leitura de trás para frente, né, para Exato. entender se tem uma questão processual, o convívio com a família da pessoa. Então, assim, era essa advocacia clássica, como a gente diz Exato, hoje, é. que a gente fazia ali na Liberdade 65, onde 65. nos conhecemos. Exatamente, é. E é muito interessante ver essa, até muito por conta até do Dr. Márcio, a atuação dele no ministério, essa mudança, né, da aplicação do direito penal à Polícia Federal com tecnologias, grandes operações, e isso impactando na mudança da atuação dos advogados criminalistas, né, que, enfim, você sai dessa Totalmente, história né? da advocacia clássica, raiz, vamos falar assim, para Sim. uma advocacia super sofisticada de crimes, de causas altamente complexas, né? Ninguém hoje consegue, né, se manter num escritório sem ter ferramentas de pesquisa. Quando a gente pede para alguém, olha, chegou hoje, eu tenho uma reunião de caso novo às 3 da tarde. Para você pedir para alguém do seu escritório estudar um caso, né, Léo? Não tem nada a ver com você. Eu ainda gosto, né? Exato, Meu domingão, pegar. eu só não trabalho sábado, né? É, Domingo já é meu dia de ler coisa. Não acontece dessa forma, né? Os casos são muito complexos, tem muita prova. Aonde está isso? Sei lá, está no apenso número tal, mídia, tal. mídia. Então a gente tem que ter um cuidado. O processo eletrônico é outro mundo. As coisas são infinitamente mais complexas e a advocacia criminal, não sei se reinventou, mas passou por uma transformação brutal. Eu, como uma advogada criminalista, né, pensando na total ausência de glamour e uma certa incompreensão de fazer essa migração Exato. enquanto na faculdade, né? Por que você está nesse escritório? Você quer Pois é. mesmo Tem penal? Você tem certeza? certeza, É. né? Aquela coisa da imagem da cadeia, da dificuldade, de um receio. As pessoas achavam que era uma atividade de risco à integridade física, né? A advocacia criminal. E hoje a gente vê uma expansão da nossa profissão, né? Hoje é normal escritórios de advocacia criminal com sócias mulheres, né? Com nome na porta, Exato. uma diferença, mas ainda assim acho que a gente não sabe bem o novo formato da advocacia criminal, pensando nos anos de Lava Jato e nessa super expansão, talvez uma idealização, né, de que ir para o criminal hoje em dia representaria, né, uma trajetória de sucesso garantido, grandes casos. Acho que a gente está enxergando efetivamente uma readaptação da carreira. Mas uma coisa é certa, né? Se você quer trabalhar no criminal, ainda que seja o criminal imbricado nas outras áreas, o criminal pautado por compliance, pela questão de o que significa hoje advogar perante os tribunais superiores, mas você tem que gostar de gente, não Sem dúvida. adianta, né? Se Cliente. você não se compadece daquela história, não entende o sentido de urgência de uma causa criminal, acho que aí a advocacia criminal não é para Não você. tem como, é como o direito de família. Se você, quem não consegue lidar com a pessoa naquele momento mais difícil, né? Não, Pode não. esquecer, né? Não é para você. Não, tem que ter o sofá do analista dentro do escritório também, faz parte, Sem né? dúvida, né? E falando em momento difícil, você tocou na Lava Jato, não dá para não fazer alguma perguntinha para quem estava ali nas trincheiras, né? E acho que há pouco tempo, até aqui numa entrevista, conversando com o Augusto, que era seu sócio, eu fiz essa pergunta sobre a dificuldade de como lidar com autoridades na época tão hipertrofiadas, né? Assim, por estarem com todo um respaldo da mídia. E eu queria até. Então, isso já era muito difícil, a gente até por questão de prerrogativa. Só, vamos dizer, o lado do cliente, obviamente, você já saía perdendo de 5-0. Claro. Prerrogativas sendo atropeladas e com a mídia aplaudindo, né? A opinião pública aplaudindo. E eu acho que você colocou uma situação que eu queria, acho que talvez fosse ainda mais uma dificuldade, você como mulher. Então, eu queria que você contasse um pouco esse momento aí, que sem juízos de valor do que teve de bom e de ruim, mas que foi um momento muito difícil e que a gente acho que sai melhor aprendendo com tudo que aconteceu para que não tenhamos os mesmos erros daquela Claro, época, e a né? atualidade dessa discussão, né, do que é advogar para quem é o inimigo da vez, Da né, o vez. inimigo público número 1, 2, 3. Eu acho até
porque estamos aqui na Associação dos Advogados e acho que tem uma importância da gente discutir o que significa a prerrogativa profissional na prática, né? Como ela é essencial ao exercício da profissão e como, às vezes, sem esse suporte, sem esse apoio, sem essa compreensão, eu entendo, né? Eu, Augusto, o Rafael Tuscherman, que era nosso terceiro sócio naquele momento, advogando na causa de maneira muito aguerrida, né? Ano passado, 10 anos de Lava Jato, foi quase que um ano de balanço, né, Léo? É Então, verdade. assim, quando a gente olha no plano do STJ, sobretudo no plano do Supremo, o movimento quase que pendular que aconteceu, né? A gente Exatamente. pode brincar, eu e o Augusto, várias vezes, é aquela coisa do eu te disse, É, né? Eu avisei, eu falei. falamos. Então, acho que tem uma coisa de estar em paz com a sua atuação profissional, né? E, sobretudo, para quem milita de uma vida, né? Pela importância do direito de defesa, o que mais ficou esgarçado naquele momento, em várias camadas, né? Para a opinião pública, na grande imprensa, né? No almoço de família e na própria classe, Léo. Vamos lembrar. Na classe, na própria classe, né? Então, assim, eu tive momentos, enquanto advogada, enquanto mulher, né? De tomar um dedo na cara de um delegado da Polícia Federal, sem pedida de entrar num depoimento. Eu me lembro, assim, foi um momento muito angustiante, mas ao mesmo tempo, para mim foi fundamental ter, a gente pensa, para que serve uma nota de apoio? Serve sim, né? Serve, é super importante, né? Aqui da ASP, do IBCCRIM, da minha casa, que é o IDDD, né? A OAB teve lá o procurador de prerrogativas, voou para Curitiba, né? E a dinâmica mudou, né? Um delegado que aí passa a falar, não, eu estava brincando, imagina, não há aqui uma desconfiança. Então, assim, como é importante você poder trabalhar cercado, né, das entidades que entendem o valor das prerrogativas profissionais. Acho que isso... E a gente continua vendo, né? Nós podemos dar Lava Jato, eu acho que independentemente do tipo de causa, das questões políticas, e eu sou uma pessoa, né, com as minhas bandeiras e as minhas convicções, mas a compreensão de que todo mundo tem o direito à defesa e de que o advogado é essencial para o sistema de justiça, né? Nesse movimento pendular que a gente enxerga, é essencial. Eu assim, acho muito interessante, né? Se eu tivesse enxergar esses momentos e como foi importante resistir, né? Sei lá, em algum momento eu lembro de falar, mas, nossa, vai acabar a sua carreira. Eventualmente, isso tem um efeito contrário. A advocacia é resistência, né? Exatamente. Às vezes, se você capitulasse, é que aí sua carreira acaba. Para você, né? Você fala, eu entreguei o que eu acreditava, né? E acho que é isso. E você vê colegas nessa trincheira todos os dias e tem que respeitar, né? Por isso que eu sou aquela que... Difícil me pegar para comentar um caso que esteja em andamento, né? Um caso que esteja sendo patrocinado por outro colega. Mesma coisa a relação, o sigilo profissional, né? A relação que a gente tem que ter ao lidar com uma causa, com o cliente, nos momentos de alta e de baixa, né? Exato. Hoje é muito... Às vezes, mesmo no meu escritório, fala, mas a gente teve essa baita vitória, né? Nós não vamos mandar para o Migalhas, para o Conjur. E a gente tem que, efetivamente, colocar os interesses do cliente sempre à frente, né? Se o cliente quiser pôr a boca no trombone, muito que bem, mas a maioria dos clientes quer que aquilo passe. Exato. Né? Que simplesmente foi a absolvido. Descrição, né? A descrição é uma questão fundamental, eu acho, que na construção de uma carreira e de uma sociedade de advogados que atua no criminal bem-sucedida. Né? A gente até... Escritório criminalista que é em casa não põe o nome, porque é para o cliente não saber que está entrando, né? A gente brinca, a Maíra, enfim, também, você imagina Claro, assim... Maíra, grande todo referência mundo adora, hoje da advocacia criminal. Sempre fala, adoro a senhora, mas eu prefiro não precisar lidar com a senhora. Você encontra a pessoa no restaurante, num show, a pessoa fala, ai, meu Deus, não é isso, né? Já treme. Vamos ter uma experiência positiva, mas acho que eu acho que ainda temos muito a refletir. Acho que ano passado foi super interessante, Léo, rever as decisões, sabe? Habeas corpus que a gente só foi ganhar no Supremo com relação à liberdade, né? Todas as mudanças promovidas pelo pacote anticrime com relação ao que se pode fazer a partir do depoimento de um delator, né? Era que o hot topic, né? Era a delação premiada. Então, assim...
a importância das cláusulas constitucionais, né, que preservam e possibilitam o devido processo legal, elas são sempre atuais. Exato. E é o que você bem coloca, né? Quando a gente fala de prerrogativa, atuação de advogados, falou não comentar, e a gente, às vezes, muitas vezes aqui na atuação institucional, tem que lembrar que nessa hora não existe lado, não existe nada. Então a gente tinha uma questão aqui que, por exemplo, a Fligessa começou a se espalhar a aplicação de multas de litigância de má-fé nos advogados. E a legislação, em momento algum, permite isso. Essa multa é aplicada na parte. E a gente começa a ver isso aplicado no dia a dia e para ambos. Aí você vai falar sobre um, fala, né? bom, mas esse era o advogado Daniel Silveira no TSE. Mas espera, o que importa? Se é ele, no outro dia é você. É o que você Não, tá até colocando. porque aquilo, né, quem te criticava 10 anos atrás, hoje pode te colocar num pedestal por aquela mesma atuação. Exatamente. Então, a gente tem que ter muita clareza, né, dos princípios éticos, dos valores da classe, né, do regramento, de qual é o seu papel enquanto advogada, no meu caso, e Exato. advogado no seu. É uma Exato. compreensão profunda. Por isso que é muito bacana a gente conseguir se encontrar profissionalmente, né? Nem sempre é Exatamente. simples, mas aí fica, além de tudo, envolvente, gostoso. Sem Enfim, dúvida. eu agradeço todos os dias por ter acertado na minha escolha profissional. É isso. E você comentou da sua casa, o IDDD, né? Que hoje também é Instituto Márcio Tomás Bastos, né? Enfim. E eu acho que aí ali é outra paixão, né? Porque o direito penal, você fala, você está falando da advocacia, o exercício, e no fim a liberdade, o devido processo legal, enfim, a liberdade e tudo que traz aí, vindo daí. Como é que começa ali a atuação no IDDD, o IDDD se estruturando, crescendo, hoje sendo uma entidade com extrema importância, assim? Vamos fazer um marchand né, do livro, Maíra Salome, Sônia Rau, organizadores, o PIR, do livro que acabou de ser publicado, né, em novembro foram 10 anos da morte do Márcio. E como surge o IDDD? Esse livro que conta um pouco, eu escrevi com o Augusto, tive a alegria de escrever justamente sobre o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele surge de uma percepção na prática do escritório, né? O escritório sempre trabalhou muito pro bono, né? O Márcio era do interior, era normal, assim, tocava o telefone, era alguém de Cruzeiro, era larga o que você está fazendo, porque aqui é uma prioridade. Vamos entender o que aconteceu, né? Que precisa aqui ser revisto. E a percepção que a gente tinha, acho que no nascedouro, era o seguinte: se você fosse adiante, né, discutindo o direito de recorrer em liberdade. Nós estávamos falando desse momento processual. Se você fosse adiante até o STJ, era quase certo que você ganharia aquele habeas corpus. Nós chegamos a fazer isso entabulado em uma pesquisa em parceria IDDD e BCCRIM, que era como um acusado de roubo, depois condenado por roubo, né? Esse crime que continua desassossegando, né, quem mora na cidade, como se a defesa parasse no âmbito do Tribunal de Justiça, o resultado era 1, e se você conseguisse ir adiante, ingressasse com habeas no STJ ou no Supremo, a pessoa já teria cumprido ali o primeiro período de pena e teria direito à progressão. E como regime inicial, seria o regime semiaberto, né? Unicamente obedecendo as regras do código. Só o que está escrito na lei. E estou dando um exemplo, mas eram tantos outros, né? O trabalho que a gente fazia no júri, o Márcio era muito forte no júri, de entender uma disparidade de forças. Não havia ainda a Defensoria Pública. O IDDD ele é fundado antes da Defensoria Pública em São Paulo. Havia a PAJ, obviamente, mas não essa instituição a qual eu rendo todas as minhas homenagens, que é a Defensoria Pública como essencial à consecução da justiça. Então, de muito conversar, né? O Márcio tinha no Arnaldo Malheiros um grande amigo, e nós fomos pensando num instituto e criamos ali, quando eu digo criamos, éramos nós mesmos ali, exatamente, né? Conversando, não, vamos minutar o estatuto com as cláusulas básicas, né? E acho que o sonho por trás do IDDD, que acho que é o sonho que me move, é você ter, assim como o Márcio sonhava com uma sociedade brasileira mais igual, um sistema de justiça mais igual, ou seja,
que as cláusulas da Constituição tivessem aplicação da mesma forma, né, para o presidente de uma empresa financeira e para aquela pessoa que está respondendo efetivamente presa por um crime abominável, né? Vamos pensar por um estupro de vulnerável, que é a coisa que mais acho que aflige hoje quem está ali com exercendo essa atividade de julgar tão difícil. E foi dessa ideia, né? Com uma questão simples, da gente conversando, da diferença que era ter um escritório, né, ter advogados voltados para o processo, vocacionados, e como uma das cláusulas do estatuto era justamente trabalhar em casos emblemáticos a partir dos quais você pudesse replicar aquele resultado e alertar para determinadas ilegalidades, sempre com essa ideia de defender o direito de defesa como um valor por si e mostrar que o Brasil não é o país da impunidade, né? Combater no imaginário público essa ideia. Então, as ideias eram pretensiosas, eram audaciosas, éramos acho que 28 fundadores do IDDD, né? 2 anos depois, o Márcio vira ministro da Justiça e eu herdo essa função. Hoje, pensando, eu tinha 31, Léo, podia ter sido, né? Podia ter sido cortada ali, falar, não assume a presidência, eu era vice. Cedo. Mas, enfim, foi um período muito legal e eu acho que o IDDD é motivo de grande orgulho por ir adiante nessas questões, né? De valores fundamentais e de uma visão de todo. Né? Que é a atividade da defensoria, que é a atividade do litígio estratégico, que é essa atuação em rede, como a gente chama, né? Tantas outras entidades hoje voltadas até aos novos mecanismos, né? Naquela época não se discutia um habeas corpus coletivo, né? Uma ADI. ADI, busca de repetitivos, temas tese, repetitivos, enfim, amigos, tema de repercussão, a gente é parceiro do DDD em vários casos como amigos. Acabou de ser aprovado um novo, que vai ser um tema repetitivo. Acho que aqui a associação acaba de validar o ingresso como amigos na questão do valor da prova de reconhecimento de pessoas, que já é a sementinha do Innocence Project Brasil. Então, Mas é interessante isso que você falou, né? Até a questão da impunidade, né? Porque há como uma lenda urbana, né? Assim, outro dia com o Zé Abissanra aqui, ele veio falar de segurança pública até, e a gente estava falando disso. Tem se fala essa impunidade, quem passa um pouquinho na área criminal no TJ de São Paulo, fala, não tem nem chance de ter impunidade, porque o cara tá preso desde o D0, é o que você falou, termina o processo preso. Ele é rápido, né? Ele é célere, ele é duro, a pena é alta. Exatamente, então parece, é interessante isso, você falando 30 anos atrás praticamente, e busca 25, né? Mas já se desmistificar, já se tinha essa noção, e ela permanece, né? São 25 anos do IDDD, né? E acho que não dá mais nem para a gente chamar de crise de segurança pública, né? Se você vive numa crise... Exato, é um estado de coisas, né? Como o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário, que eu também estou trabalhando nessa agenda, Léo, do plano pena justa e da importância da gente rever esse conceito, mas acho que a percepção, e ela é contraintuitiva, né? Acho que as pessoas têm ali, e eu entendo, porque dá muito medo, né? Eu já fui assaltada, acho que agora 4 vezes, assim, revólver na cabeça. É óbvio que isso dá medo. E eu, enfim, sou uma moradora dos Jardins, né? O meu escritório é pertinho, estou envolta em tantas redes de proteção e de segurança, e mesmo assim a gente está exposto. Então, eu acho que é um debate mais profundo de entender, né, que o que pode refletir numa sociedade mais segura não é um sistema carcerário inflado, cruel e avesso, né, às regras processuais. Essas pautas não andam juntas, ao contrário, né? Hoje, o que a gente estuda e o que se tem... lógico, nós estamos discutindo aqui, enfim, será que vamos poder, enquanto brasileiros, adoradores do Pix, continuar cada um sendo um caixa eletrônico e mexendo no aplicativo e fazendo pagamento e comprando um pastel na feira com Pix? Talvez a gente vá ter que abrir mão disso.
em nome, né, enfim, um período de intervalo, entender o que é essa alta dos latrocínios e dos roubos, mas que, na verdade, se você for pensar em termos de crise de segurança pública, de construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa e mais pacífica, o respeito à lei e aos direitos fundamentais, ele está na base disso, né? Claro. E, obviamente, já migrando do IDDD para o Innocence Project, se você tem um processo com atropelos, com altíssimo risco de acabar levando uma pessoa inocente para a cadeia, né, nessas causas mais comuns, nesses processos que são muitas vezes tocados com essa tônica da celeridade, do resultado, e aí não se produz a prova como deveria, não se olha para a prova como deveria, não se, né, as cautelas essenciais não são respeitadas, isso, ao invés de tranquilidade, traz mais angústia, né? Eu tive uma oportunidade muito interessante, fui convidada pela Fundação Rockefeller, Léo, a passar um mês na Itália, em novembro, voltada para um tema específico, assim, um hiato para estudo, né? E o meu tema de estudo foi justamente o Plano Pena Justa, e dialoguei com várias instituições que lidam com o sistema de penitenciário sob a ótica da segurança pública, né? Tem o Instituto Vera, ou Vira, sediado em Nova York, com uma atuação marcante nos Estados Unidos, que hoje a dinâmica é que você melhorar o sistema penitenciário é uma forma de contribuir para o plano de segurança pública. Ou seja, se você olhar o SUSP, a PEC da segurança pública, né, se a gente for pensar o crime organizado, as facções, né, passa a ser nítido, no detalhe, sem preconceitos, pausadamente, que quanto mais você evita colocar uma pessoa primária, que às vezes tem o seu primeiro envolvimento com o crime, num presídio dominado, num presídio em que a pessoa vai cumprir um longo período, né? E aí, a gente... Pode ser chavão falar em escola do crime, pode ser clichê, né? Mas o fato é de que se a gente não repensar, né, e nos livrarmos dos gargalos para que o ingresso, né, exato, levar um assaltante para o cárcere não ser um fator de piora, de agravamento da nossa crise, fica muito difícil. Então, acho que a palavra que me vem à mente, e lógico, inteligência é fundamental, o monitoramento, a gente sabe, a gente estava falando no início do que mudou na advocacia criminal, então, o monitoramento dos recursos, o combate à lavagem de dinheiro, o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, um sistema unificado, Brasil afora, os bancos de dados, tudo isso é fundamental. Mas é fundamental também lembrar que a gente tem que ter racionalidade se a gente quer viver num país mais seguro, né? E separar, né, e ter um olhar individualizado faz parte desse esforço, né? Jogar a chave do presídio, e aí nós não somos os campeões, né? Nós estamos em número 3 em termos de número de pessoas presas, mas infelizmente, em termos de superlotação e de capacidade ociosa, o Brasil está... Quando você olha para os números, e hoje os números estão disponíveis, né, no Senapen, no Conselho Nacional de Justiça, você tem estados em que 4% da população carcerária tem uma opção de estudo e de trabalho. O resto tá... Nossa. É assustador. Como é que aquela pessoa pode ser devolvida para a sociedade com alguma chance de reabilitação? E é o que você fala, né? Assim, prestar atenção, né? Agir com inteligência. Assim, eu todo dia, quando eu venho aqui na ASP, eu olho esse prisômetro que foi colocado. Sim. Eu falo, como é que uma sociedade e enfim, o chefe aqui do Poder Municipal, acho que colocou, pode se orgulhar de prender pessoas. Eu não consigo. Para mim, é tudo contrário, você ter esse orgulho de encarcerar e colocar... Mostra a falência da sociedade, não que a gente não está... né? A gente não está melhor. Não tem nada de bom nesse dado. É um indicativo de falência da sociedade, mas, sabe, Léo, eu acho que é muito bacana, eu sei que nem era esse tema, a gente já volta para a advocacia com o maior prazer, mas é que eu tô com ele fresquinho, né, e estudando o trabalho admirável, a construção desse plano Pena Justa, que é o... Vamos lembrar, foram 7 anos de julgamento da DPF do estado de coisas inconstitucional no Supremo
Supremo Tribunal Federal. Acaba de ser homologado em dezembro o plano, né, para consecução. Tem etapas, o envolvimento dos tribunais de justiça, não só de São Paulo, mas de todos os estados. Ontem, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a desembargadora Maria Angélica Guedes dizia que o tribunal está imbuído de compreender as etapas do plano, né? Nós vamos falar de novo, porta de entrada, porta de saída, audiência de custódia, amparo ao egresso, a pessoa que está saindo, né? Idades, primariedade, tipo de crime, todo um equacionamento de dar condições de trabalho para quem trabalha no sistema prisional. Imagina você ser um diretor de presídio e a sua vida, você criar a sua família. Eu sei porque a gente né, vai dentro de um presídio ali da região de Presidente Prudente. Mas imagina essa... Lembro, o juiz da execução penal, esse Pois tipo de coisa, todos esses dramas. O que eu acho que é importante a gente falar é que é possível modificar. O plano dá essa ideia de concretude. Agora, claro, tem que ter vontade política, sem dúvida. Tem que ter uma compreensão de que a implementação desse plano de superação do estado de coisas inconstitucional, nos levando de volta à origem do IDDD, é um aliado da melhora da segurança pública. É um aliado no combate a essa criminalidade que nos angustia, sobretudo a criminalidade organizada, né, Léo? Então, assim... não ter essa ilusão que é pegar e vamos fazer de conta que essa pessoa sumiu da sociedade, está resolvido o problema, não é o contrário. Não é um plano assim, a turma dos direitos humanos que não quer punir, que quer... Óbvio, né? Eu sou turma dos direitos humanos no sentido de que eu acho que efetivamente qualquer brasileiro ou brasileira deveria ter, no mundo ideal, a proteção do Estado Democrático de Direito, que a gente sabe que infelizmente não chega em todos os rincões do nosso país. Mas acho que aqui, na atualidade, né, enquanto vão analisar a PEC da segurança e essa necessidade, a gente tem que compreender esse plano, a necessidade da gente romper com esse padrão desumano, né? Com esse padrão cruel, aquele que a gente não quer ver, que quando aparece na televisão dá vontade de mudar de canal, né? Ou se você for encarar uma série dessas tão boas sobre sistema prisional, depois você não dorme, né? Vamos falar a verdade. Então, isso é um caminho de como você falou, de avanço civilizatório e da construção de uma sociedade mais segura. Sem dúvida. Andam juntos, né? Não caminham em caminhos opostos. Exatamente. Mas você tocou um pouco no Innocence. Queria também ouvir, porque você, enfim, quem tem um pouco de interesse sabe que começaram fazendo um trabalho nos Estados Unidos muito interessante, né? Quando começa DNA, etc., aquelas mudanças, e você acaba, junto com a Flávia, sendo as principais capitãs aí disso, trazendo aqui para o Brasil. Conta pra gente como é que foi essa conexão para chegar aqui, o começo dos trabalhos e efetivamente o trabalho, que é, enfim, maravilhoso, né? Conto com o maior prazer. Aproveito já para agradecer o seu trabalho como voluntário do Innocence Project Brasil. O Léo, para quem está nos ouvindo, topou ingressar com uma ação de reparação, uma ação indenizatória para o primeiro assistido do Innocence Project Brasil, que recuperou ali a liberdade e o direito de estar com os filhos dele depois de 10 anos, né? Um caso super dramático, o caso do Atercino. Ainda não tivemos sucesso, né, Léo? Mas vamos tentando. Isso, a advocacia tem que ser resiliente. Mas o Innocence, você vai ver, né? Acho que das coisas que a advocacia criminal me trouxe, acho que para as jovens mulheres advogadas é uma mensagem muito importante. Como é fundamental na vida você conquistar sua independência financeira e tudo que isso te traz, né? Para a gente sair do direito, domingo, fui para o Rio para um evento do Innocence. À noite, fui lendo o livro novo da Tati Bernardi. Eita, mulher corajosa! Eu sou acusada, às vezes, Léo, de ser um pouco careta lá em casa. Acho que eu sou. A Tati Bernardi, esse talento, né? Essa escritora tão... autêntica, que fica pelada ali de corpo e alma e vai falar, mas ela fala muito de o que é conquistar a independência financeira. E a independência financeira, enfim, as escolhas que você vai fazer, te permite ideias malucas, né? Exato. Acho que também a convivência de tantos anos com o Márcio me trouxe isso, né? Vamos sonhar. Se você tá ali, sonhar grande ou pequeno é o mesmo preço, né? Dá tudo o mesmo bem, trabalho, vamos nas ideias. E o Innocence Project, no mundo, aí ontem
esse evento, tivemos até a primeira participação aqui no Brasil do Barry Scheck, que é um dos dois fundadores, né? O Barry Scheck e o Peter Neufeld. Eu e a Flávia, a gente gosta de brincar com quem é quem. Quem é quem aqui? A Flávia é mais elegante, acho que ela é o Peter. Eu sou mais ligada no 220, eu brinco que eu sou o Barry. Mas, enfim, em 2008, eu passei a conhecer o trabalho do Innocence Project nos Estados Unidos. São mais de 60 projetos em atuação lá, todos agremiados na Innocence Network, e nós pertencemos aqui, o nosso projeto brasileiro, à Innocence Network. No início do mês eu estive em Seattle, foi a minha 6ª conferência anual, que é sempre um momento muito instigante, que você, né, se recompõe as suas energias. Mas em 2008, lendo um romance do John Grisham, você vai ver que eu sou uma leitora de qualquer coisa, eu sou uma leitora voraz. Foi que eu conheci, é o único livro de não ficção dele, daqueles livros de... Além de advogar no criminal, eu gosto de livro de advogado, de filme de tribunal, de série de true crime. Eu sou... Nossa, não sei como o Renato consegue conviver comigo com tanto mundo do direito. Mas, enfim... e foi a minha primeira aproximação com o projeto, mas só em 2013 eu pude, com família, cachorrinho e etc., passar um ano como visitante. Eu fui recebida pelo Innocence Project em San Diego, na Califórnia, para aprender a fazer aquele trabalho. Com qual perspectiva, Léo? De que depois de tantos anos de militância no IDDD, de atuação, né? Eu tive a honra de ser presidente por, acho que 7 anos, depois eu presidi o conselho deliberativo do IDDD, até hoje eu sou conselheira nata, mas eu já não estava no executivo, e eu sou uma pessoa do... Hands-on. Eu sou barrigas no balcão, eu gosto de ler processo, eu sou essa pessoa da parte operacional, né? Não sou professora, não sou acadêmica, mas eu acho que eu sou boa de ler processo. E eu sempre achei que o Innocence Project, trazendo essa perspectiva de análise do que falhou no sistema para que uma pessoa inocente pudesse ser condenada até o trânsito, depois do trânsito em julgado, né? A gente discutiu tanto no Brasil o que é o trânsito em julgado. Prendo antes, prendo depois. Vamos lembrar que existe um número desconhecido de pessoas, né? Ontem uma professora trouxe no evento que a cifra nos Estados Unidos, eles acreditam que dos 2,5 milhões de pessoas presas, entre 5% e 8% são inocentes. Imagina, faz a matemática para imaginar o tamanho da angústia. No Brasil, a gente ainda não tem dados concretos ou estimativas como essa. Mas que seria complementar a nossa atuação em prol do direito de defesa, olhar pelo ângulo humano, aquele caso de uma pessoa que foi condenada depois de todas as etapas, embora fosse materialmente inocente. Essa é a grande diferença. Então, claro, né, a cada caso em que a gente consegue, fazendo esse estudo de trás para frente, descobrir uma inocência factual e reverter uma condenação injusta, já justifica a existência do projeto, né? Então, assim, mas é um trabalho difícil, é um trabalho demorado. Às vezes a gente recebe mensagem, eu não sou muito do Instagram, mas é aquela coisa, puxa, eu mandei meu caso, eu preenchi o formulário no site, quando vai chegar a minha vez? É demorado, né? É um escrutínio de formiguinha. São poucos os casos em que a gente reúne provas suficientes de inocência para judicializar aquela causa. Exato. Mas, Léo, de 2018 para cá, o Innocence foi fundado em dezembro de 2016. O primeiro ano foi de estruturação, de todo esse aprendizado para poder fazer parte da Innocence Network. Em 2018, nós tivemos a primeira vitória e de lá para cá já tivemos 19 vitórias. Mas, de igual importância, eu acho que foi esse esforço de pautar a temática do erro judiciário no Brasil. Isso, é uma temática relativamente nova, que tem como objetivo último o aprimoramento do sistema de justiça, né? O Innocence ganhou, por exemplo, o Prêmio Inovare, que tem essa vertente de aprimoramento do sistema, de entender quais são os gargalos, quais são as falhas mais recorrentes e atuar concretamente sobre elas. Exato. Então, a bandeira do reconhecimento de pessoas foi, sem dúvida,
o nosso primeiro foco de atuação, né? E aí realmente eu brinco que se fosse só, né, o amicus que o Innocence fez no julgamento do habeas corpus 5988886 durante a pandemia, né, virtual, todo mundo de Nossa. máscara, mas gera frutos. Então hoje você tem o engajamento de muitas entidades, né, sob a liderança hoje do patrocínio da Defensoria Pública, em tantas frentes, porque estão ali no dia a dia do fórum, os advogados dativos que conhecem os familiares, Léo, né, que Exato, estão na incorporaram. ponta, exato. Tá na ponta Tá da na ponta língua, que a ali, né? memória é falível, né, que ela é Exato. maleável. A polícia ganhou o prêmio Novar e a Cadepol aqui de São Paulo por formar mais de 5.000 policiais para entender, né, que o reconhecimento, por melhor que seja, né, quando a gente vai fazer o boletim de ocorrência Poxa, depois de é sofrer um muito assalto, difícil. não pode ser suficiente para Pois levar é, alguém para a cadeia. Então, é. se você for olhar no macro, esse é um caminho para você qualificar a prova como um todo. Exato. Não posso me satisfazer com Eu tão como pouco. civilista aqui, mal comparando, no debate aqui no Conselho sobre justamente o repetitivo, a gente debatendo, uma hora estava uma discussão, o que que era, eu falei, olha, desculpa que me meteu, só falar de dois temas que não são meus, mas me lembra muito quando se definiu que também na delação premiada você precisa ter prova em conjunto. É a mesma história, Corroboração, corroborando. Aqui é dados a de mesma coisa. Então, corroboração, estamos é falando de uma claro. questão de estrutura de prova, de toda essa estrutura, o sistema probatório penal. Não é Sim, uma questão sim. de crítica específica a uma E situação, né? como ele tem que ser ampliado, Exato. né? O Innocence firmou o acordo de cooperação técnica em outubro com o CNJ, com o Supremo, que é um grande desafio, mas é isso, é formação, é multiplicação, né? É a pauta que ninguém quer ter dono, ao contrário, você Exato. quer ver, enfim, replicada, né, para que alcance a sociedade como um todo. E uma pauta puxa a outra, né? Quando a gente fala de reconhecimento de pessoas, a gente começa a pensar, bom, por que a prova de DNA, que esteve no nascimento do Innocence Project nos Estados Unidos há 30 anos atrás, Léo, tem que deixar o universo da vara de família para alcançar também Exato. a rotina de uma apuração de homicídio. A gente tem que falar, e aí vamos dar o reconhecimento também para a sensibilidade de tantas juízas e juízes que hoje absolvem com base na teoria da perda de uma chance probatória, né? A gente tem que ousar para qualificar, Claro. para não se conformar. Então, assim, nessa vida monitorada que nós vivemos e todo mundo vive, né? O Brasil, em termos de celular per capita, é um país... E você tem como fazer uma apuração em que você vai olhar a antena de celular, né, o registro da Herb, é o GPS, é a mensagem do WhatsApp, se entrou no Facebook, se estava jogando algum joguinho, a gente já inocentou pessoas porque estavam logadas, jogando joguinho ou falando, mandando mensagem ao mesmo tempo que o crime acontecia. O seu celular, ele efetivamente um rastreador, né, que permite estabelecer ali onde você está. Então, acho que é um projeto que está ainda no início, né? Não chegamos a 10 anos de existência. Mas é muito sólido, muito forte, é muito... E que me encanta, e acho que aí para gozação dos meus amigos e dos meus colegas, acho que cada pessoa que teve a alegria e a honra de trabalhar com o Márcio Tomás Bastos se considera herdeira de um pedacinho, né, do tanto que ele fez. E acho que a minha vertente será sempre essa advocacia voltada para a causa pública, para entender a importância da sociedade civil, do terceiro setor, né, de você ter instituições e entidades fortes preocupadas, né, com a advocacia, preocupada com direitos humanos, preocupada com, enfim, o Sou da Paz, que está olhando ali para as causas da violência, o Conectas, e tantas outras entidades que, trabalhando em rede, sem uma luta por protagonismo, né, mas entender esse valor. E como é importante fazer parte dessas entidades, né, Léo? Eu acho, isso até que eu ia é interessante que você na prática colocou as certas situações que assim, você nas duas entidades vocês partem de casos individuais para chegar em grandes temas. E no fim, esses pequenos casos vocês têm a chance de levar para debater grandes temas para ter uma mudança profunda na sociedade. Então, obviamente, tem essa tremenda inteligência, mas isso a gente só faz justamente quando está
junto com uma estrutura, uma instituição forte. Isso que permite a gente ir subindo e tendo essa força para discutir. Então, até eu ia pegando aqui um último ponto aqui para aproveitar tuas opiniões, que é o que a gente muito tenta aqui hoje em dia, tem um esforço enorme da Associação dos Advogados aqui, da ASP, para a gente tentar trazer a juventude, voltar a ter essa visão do associativismo, entender que sozinho a gente não consegue resolver os grandes problemas, não é um Twitter não faz nada. E porque a gente vê, de certa maneira, esse enfraquecimento, né? Ou a falta de apelo para os mais jovens sobre em relação a instituições, entidades, associativismo, a força da sociedade civil. Outro dia eu até brinquei aqui, todo mundo fala muito hoje de Estado, tamanho do Estado. A gente podia inverter, em vez de falar que era um Estado pequeno, não, eu quero uma sociedade civil grande, que aí você deixa o Estado menor. Exato. Então eu queria que você falasse um pouco. Não, perfeito, até porque hoje eu integro o Conselhão, né? Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E acho que esse conselho, diferentemente talvez do que se possa imaginar, ele é efetivamente um conselho plural em que o que se busca é a representação de uma sociedade civil forte, atuante e diversa, né? Em agendas diferentes e pensamentos diferentes. E para mim, talvez o que eu possa dar de contribuição para essa sua provocação é lembrar realmente que a advocacia, ela não é só solitária em momentos, né? Ela é árida, ela é exaustiva, ela é estressante por natureza. Assim, todo mundo tem que ter um hobby, uma válvula de escape, né? Uma coisa que te distraia, mas como é importante para as encruzilhadas profissionais você ter referências éticas, ter referências, alguém que você possa consultar, uma instituição que vai te dar uma resposta de caminho, né? Porque a advocacia, todo dia ela te apresenta uma nova questão, né? E aí eu acho que se você puder ter sócios, se você puder ter parceiros nessa caminhada, eu sou muito grata aos que eu tive. Já vou aproveitar aqui para agradecer a Paula Sion, né? Que foi, aí, Léo, não dá para dizer que não, minha primeira estagiária quando eu me formei. E é minha sócia maravilhosa, espetacular. E a gente procura trazer no Cavalcante Sion Advogados essa marca de incentivar todo mundo. Cada um tem seu perfil. Pode ser que você se veja no CESA, numa comissão que está discutindo uma outra questão, né? Mas você não pode deixar de ter uma existência em grupo para dar um valor, ressignificar e amplificar o sentido do seu trabalho como advogado, né? Eu acho que a advocacia ela só se faz plena, pelo menos na minha experiência, né? Sem querer dizer grandes verdades para ninguém, mas ela ganha um sentido muito maior quando você se vê parte de uma associação, né? Eu posso, como eu falei, meu pai pertenceu aqui, foi diretor da ASP, antes dos recortes serem... Meu pai, ele já sonhava, acho que ele já enxergava o processo eletrônico e, sobretudo, a inteligência artificial, Léo, muito antes dele existir. Mas eu me lembro da alegria dele representando a ASP, de ir ao Tribunal de Justiça discutir a informatização, né? Imagine isso. Então, assim... Porque, às vezes, sozinho, a gente tem vergonha das nossas ideias malucas, né? Você tem ali um plano que você... sozinho você não vai fazer, né? Você não vai a lugar nenhum. Você tem que convidar. No Innocence, minha parceira de vida e de projetos, a Flávia Rau, o Rafael Tuscherman, que foi meu sócio também, junto com o Augusto, por muitos anos. Mas você vai buscar as pessoas e quando você participa de uma reunião, de um grupo de litígio estratégico, de um grupo de estudos, vá no happy hour da entidade, participe dos seminários, exija, né? Discuta no seu escritório, fala assim para sua chefe, para o seu chefe, olha, é importante porque te dá pertencimento e te mostra que as batalhas que parecem impossíveis são concretas, né? Só que você não consegue fazer nada sozinho. Sem dúvida. Agora, a gente podia ficar aqui hoje, acho que tem que ter um segundo, a gente marcar um segundo para bater mais papo, tinha muito, porque eu acho que só a gente falar mais toda essa política de carcerária, que eu acho que é muito importante, as próprias entidades, enfim, conversa muito boa, eu te agradeço demais, Dora, foi todos os temas você debateu a fundo. Muitíssimo obrigado, a associação agradece demais. Você quer fazer uma última colocação? Eu quero fazer
só um agradecimento, dizer que a gestão, a diretoria da ASP, te parabenizar pelo trabalho de excelência. Acho que a ASP tem essa marca da excelência, que também é fundamental na advocacia, né? Saber que o mais ou menos não basta, a gente tem que efetivamente perseguir ali o melhor. Eu acho que a ASP tem esse papel, né? De excelência da advocacia. E é isso, Léo. Muito obrigada. E que os jovens. Eu sou otimista nisso. Eu jogo lá nos grupos de alunos, no projeto de extensão. Vem aí, acho que as pessoas vêm. Elas querem ter esse sentido mais forte, mais amplo. Tem que ter pelo que lutar, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Léo. Valeu, Dora. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos.